Olá, segundo ano! Nós estamos aqui para a nossa aulinha de Geografia, o capítulo 3. Nós temos falado muito sobre reciclagem, né? Coleta seletiva. Agora, hoje, o nosso assunto foco vai ser o tema a água. Muito bem, a água. Tia, mas isso não é um tema de ciência? Também é um tema de ciência, mas também é um tema que nós usamos em geografia. Nós vamos falar sobre a água e nós vamos perceber que nós temos aí a foto do nosso planeta. Vou até aumentar. Olha, nosso planeta Terra. Olha que maravilha o nosso planeta. Ele poderia até ser chamado de planeta Água, vocês sabiam? Poderia sim ser chamado. Observe bem essa foto do planeta Terra. Toda essa parte em azul é a parte que o nosso planeta está coberto por água. E a parte verdezinha é a parte que está coberta por terra. Olhando essa foto, nós podemos perceber que é um grande número de água, um número maior da cobertura de água do que de terra. Mas o nome do nosso planeta é planeta Terra, com T maiúsculo, porque é um substantivo próprio. Esse azulzinho aí são as águas dos nossos oceanos, dos nossos mares. Agora nós vamos ver o que o nosso livro está falando sobre o assunto água. Nós sabemos que a água é um recurso mineral não renovável, né? Nós já sabemos disso, que ele é um recurso natural, não renovável e que nenhum ser vivo, nem as pessoas, nem os animais, nem os vegetais, podem viver sem água. Vamos ler o que o nosso livro está falando. A tia vai ler o parágrafo e vai explicar para vocês. Mas fiquem com o livro de vocês aberto, acompanhe a leitura com o dedinho para não perder nada. A água nos mares, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas geleiras. Ela também está misturada ao solo, ao ar, na forma de nuvens e compõe o corpo de todos os seres vivos. Então, nós podemos perceber que nós temos água em vários lugares, no nosso corpo, né? No corpo dos animais, nos vegetais, nas nuvens, no ar também. A geleira, ué, a geleira o que é? Não é a água congelada, né? O gelo? Então, também tem água. A água é um componente natural necessário aos seres vivos. As plantas necessitam de água para se desenvolver. Os animais utilizam a água para beber e tomar banho, por exemplo. Os humanos a usam para beber, cozinhar, tomar banho e diversas outras atividades. Então, nós já percebemos que a nossa vida gira em torno desse líquido precioso que é a água. Claro que para beber nós precisamos de uma água potável, uma água própria para o consumo, sem impurezas, sem nada tóxico, né? A maior parte da água presente no planeta Terra é salgada e está nos mares e oceanos. Da pequena parcela de água doce do planeta, uma parte ainda menor é considerada própria ao uso e ao consumo humano. É importante preservar a água e reduzir o seu desperdício, para que ela sempre esteja disponível. Observe a imagem abaixo com a água se distribuindo no planeta Terra. Então, vamos lá, gente. Então, nesse último parágrafo, está chamando a atenção da gente para que nós não desperdicemos água, que é o nosso líquido precioso, e que a água potável própria para o nosso consumo dos seres humanos, ela é em pequena parte no planeta, porque ninguém aqui vai querer beber água do mar, né? Água salgada. Ninguém vai querer tomar banho com água salgada, claro que não. Lavar louça, lavar roupa, não, nada disso. Então, nós temos que preservar a água boa, potável que nós temos para beber.
Esse quadro que eu vou até aumentar um pouquinho, a água no planeta Terra, a água no planeta Terra. Olha, como se fosse um gráfico. Essas gotas bem azulzinhas mesmo, é a quantidade, por assim dizer, de água salgada no planeta. A parte verde é a água doce, de rios, lagos, os lençóis e tudo mais. Agora, esse azul clarinho é a água própria ao consumo humano, que o ser humano pode beber, pode consumir. Agora, vocês vejam a grande diferença. Podem contar quantas gotas tem de azulzinho. E agora, nós dividimos uma gota para vocês poderem perceber a diferença, como é grande a quantidade de água salgada. Mas a água doce, ó, é bem menor. E a água potável, própria para o consumo humano, é menor ainda. Por isso, a importância de o quê? Preservarmos a água do planeta, né? Não desperdiçar e não poluir. Não é só não desperdiçar, não poluir a água, não deixar resíduos tóxicos e invadir os nossos rios, os nossos lagos, o nosso solo, porque tem água no subsolo em algumas regiões. Então, se você contamina o solo, vai contaminar os lençóis d'água que também estão lá no subsolo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso também. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o uso da água no Brasil. Nós não estamos falando no mundo, tá? Nós vamos falar o uso da água no nosso país. Brasil, escrito com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, é o nome de um país. Nós, no nosso país, o maior consumo de água é na agricultura e na pecuária. Lembra o que é agricultura? O cultivo, exatamente. E pecuária, a criação e o tratamento de animais. Então, é onde o nosso país gasta mais água. O consumo de água é imenso. Imagine, gente, irrigar toda a nossa plantação. Né? Água para beber dos animais, do frango, do boi, da vaca, do porco, tudo que nós criamos. E não é só para que eles bebam, também para higiene, né? Para usar na alimentação deles, sim, porque para fabricar as rações nós precisamos de água. Para cultivar o que vai fazer a ração, que é o milho, outras coisas mais, precisamos de água. Vamos ver o que o nosso livro está falando sobre esse grande consumo de água na agricultura e na pecuária. É o que nós gastamos mais água no nosso país, está em primeiro lugar. O maior consumo de água ocorre na agricultura e na pecuária. Na agricultura, é comum o uso de produtos que tentam proteger os cultivos contra a ação de insetos que possam danificar as plantas. Esses venenos, chamados de agrotóxico, podem contaminar a água usada na irrigação das plantas e contaminar o solo. Então, vamos lá. Nós temos aí, olha que lindo essa foto, está irrigando uma plantação. Só que na plantação, eles usam um produto, um veneno, chamado agrotóxico, para o quê? Evitar, né, que as pragas comam a plantação toda, ou destruam a plantação toda. Então, eles usam esse remédio. Quando você faz essa irrigação, o que acontece? Vai molhar a plantação, essa água vai escorrer para o solo e junto dela está levando também o remédio, o agrotóxico, esse veneno, por assim dizer, que vai poluir o nosso solo. Que poluindo o nosso solo também vai poluir a água que está no subsolo. Então, nós temos também que tomar muito cuidado com isso. Também quando chove também, se a plantação estiver cheia de remédios, é claro que essa água vai poluir o subsolo. Em segundo lugar, medalha de prata. Nós estamos para a indústria, exatamente.
A indústria está em segundo lugar no consumo de água no nosso Brasil, no nosso país. Exatamente, as indústrias consomem muita água mesmo, gente. Em segundo lugar, no consumo de água no Brasil, aparecem as indústrias. Nas indústrias, a água é usada em vários processos, como na limpeza de máquinas, no tingimento de tecidos e plásticos, além de ser matéria-prima de diferentes produtos. A água usada nas indústrias precisam ser tratadas antes de ser descartada, porque ela pode conter poluentes e contaminar os rios e o solo se for descartada incorretamente. Então, nós aí temos uma foto, né, do processo da água usado na indústria. Então, antes de descartar essa água que foi usada na indústria, ela tem que passar por um rigoroso tratamento, exatamente. Ela tem que passar por um tratamento antes de chegar aos nossos rios e lagos e antes de chegar ao mar também. Porque ela vem cheia de impurezas, elementos poluentes que podem contaminar as outras águas que vão receber essa água usada e o nosso próprio solo também. Então, vamos tratar essa água. Em terceiro lugar, abastecimento das cidades. Aí, nós não vivemos na cidade também? Então, para abastecer a cidade, onde cidade é o local que tem muita gente, precisam também de um grande quantidade de água. Em terceiro lugar, no consumo de água no Brasil está o abastecimento de cidades. Essa parcela de água é utilizada nas moradias, no comércio, nos serviços, em atividades como o preparo de alimentos, higiene pessoal, a limpeza, em outras. Nas cidades, a contaminação da água e do solo se relaciona com a ausência do tratamento de esgotos, que são lançados nos rios, prejudicando o ambiente. Então, a água que nós usamos no nosso banheiro para dar descarga, no nosso banheiro depois que a gente escova os dentes, no nosso banheiro depois que a gente toma banho, da nossa máquina de lavar, do nosso tanque, da pia da nossa cozinha, essa água toda que tem produtos, né? Tem resto de shampoo, resto de creme, tem creme dental misturado, tem sabonete, tem sabão, tem detergente. Então, essa água já está suja. Tem as nossas fezes, a nossa urina, a sujeira do nosso corpo, a gordura da nossa louça, a sujeira da nossa roupa. Então, essa água já está toda poluída. Então, o que tem que ter? Tem que ter tratamento do esgoto, não só das nossas moradias, como do comércio também. Antes de descartar essa água, ela tem que ser tratada. Na nossa cidade, precisa de rede de esgoto. Vamos lá? Você sabia? Será que eu sei? Será que você sabe? Se eu sei, eu vou relembrar. Se você sabe, também vai relembrar. Mas se nós não sabemos, vamos ficar sabendo agora. O que é preciso fazer para não faltar água? Nas moradias e na escola, é possível adotar algumas atitudes que contribuem para a preservação da água e para a redução de seu desperdício. Conheça algumas dessas atitudes. Então, são pequenas atitudes, mas que são importantíssimas, porque no dia a dia vai nos ajudar a não desperdiçar água. Manter o chuveiro desligado ao ensaboar o corpo. Molhou o corpo, fechou o chuveiro, passou sabão, abriu o chuveiro, tirou o sabão, fechou o chuveiro. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Molhou, pegou a escova, botou o creme dental, abriu a biquinha, a torneira, molhou só um pouquinho, fechou, escovou os dentes. Acabou de escovar, abriu a torneira, lavou a boquinha, lavou a escovinha, fechou a torneira, guardou tudo. Identificar e consertar vazamentos e goteira. Se o chuveiro, você terminou de tomar banho, fechou o chuveiro e ele está com aquelas goteiras, procura saber, consertar, porque aquilo já é um desperdício. A torneira da tua pia, qualquer pia, ou a torneira do tanque,
Tá pingando? É vazamento, consertar. A descarga do banheiro, tá escorrendo aquela aguinha sem ninguém mexer? Conserta também. Não lavar automóveis e calçada usando a mangueira. Exatamente. Primeiro a gente tem que varrer a calçada, retirar o lixo todo. Se for necessário jogar água ou sabão, porque ela está suja com outra coisa, usem o balde, porque vai economizar muito mais. Lavar os veículos também. Usem balde com água, gente. A torneira é um grande desperdício de água. Atividades. Circule na imagem seres vivos que dependem da água doce para sobreviver. Então, aí nós vamos circular, envolver todos os seres vivos, os seres humanos, os animais e os vegetais. Agora vamos responder. Por que é importante preservar a água doce e reduzir seu desperdício? Nós sabemos que a quantidade de água doce no nosso planeta é pequena, tem muita água salgada e o número de água doce é reduzido. E todos os seres vivos dependem dessa água doce. Então, nós não podemos poluir a água e nem desperdiçar para que possamos ter água em abundância, água à vontade para todas as nossas necessidades. Leia o texto e responda as questões a seguir. Água potável. Potável significa que se pode beber. Para ser ingerida, é essencial que a água não contenha elementos nocivos à saúde, quer dizer, coisas que prejudiquem a nossa saúde. Mas não é só por isso. Para ser bebida pelo ser humano e utilizada no preparo de alimentos e na higiene corporal, é necessário que a água não possua sabor, odor ou aparência desagradável. Então, a água, ela não tem cor, ela não tem sabor e ela não tem gosto. São 3 grandes características: sem cor, sem sabor e sem gosto, que a água precisa. Mas muitas das vezes a água não tem nada disso, mas ela contém impurezas. Então, nós não podemos ingerir essa água. O que é água potável? E nós vimos isso, que é água potável. Então, vocês vão ver esse conceito de água potável trazida pelo livro de vocês e vocês vão copiar esse conceito de água potável dada pelo nosso livrinho. Para ser consumida, como a água deve ser. Aí eu falei aqui das 3 características da água, né? Que ela não pode ter impurezas também, que apesar dela pode estar até sem cor, sem sabor, sem cheiro, mas que ela pode conter impurezas. Mas a água potável, boa para nós bebermos, para o nosso consumo, não pode ter impurezas alguma. A água que você consome é potável? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Nós não vamos conversar sobre isso porque não vamos estar juntos. Mas uma coisa eu gostaria de deixar aqui bem registrado. A água que sai da torneirinha da nossa casa, ela não deve ser consumida. Você não deve beber essa água sem antes filtrá-la ou ferver. Exatamente. Se na casa de vocês não tem a torneirinha, porque tem algumas torneiras na nossa casa que já vem com filtro. Se na casa de vocês não tem um filtro de barro, não tem um filtro de louça, não tem aquele filtro de parede, não beba a água que venha direto da torneira, tá? Não é bom. Porque ela veio lá da rede de tratamento, cheia de cloro, cheia de outras substâncias que pode vir a causar algum mal para a nossa saúde. Então, quando nós não temos filtro na nossa casa para filtrar essa água, o que nós devemos fazer? Ferver, exatamente. Nós vamos ferver essa água quando ela estiver fervida, apagou o fogo, deixou ela tampadinha para não cair nenhuma impureza ali, espera ela esfriar. Coloca nas garrafinhas, coloca na geladeira, aí sim podemos beber. Lá em casa a gente usa muito galão de 20 litros de água mineral. Eu gosto mais, porque dá para todo mundo.
e a água eu uso para fazer comida, lavar roupa, etc. Para beber, não. Por quê? Na minha casa é tão pequenininho que não tenho espaço para colocar o filtro, então eu prefiro comprar água mineral. Mas é claro que quem tem espaço para colocar o filtro na parede ou outro lugar qualquer, pode usar o filtro para que a água fique purinha e boa para beber. A nossa caixa d'água também tem que ser limpa, hein, gente? De tempo em tempo temos que limpar a nossa caixa d'água. Agora é com vocês. Vamos lá? Terminando essa videoaula, vamos correr para fazer atividade? Vai! Até a próxima!